Hi student, welcome to the second class of the English for Everyone course. Olá estudante, seja bem-vindo à segunda aula do curso English for Everyone. E o tema da nossa lição de hoje é Countries and Nationalities. Isso significa países e nacionalidades em inglês. Bom, é importante que vocês sempre repitam o que eu estiver falando para que vocês aprendam corretamente a pronúncia das palavras. Então, vamos lá. Countries, essa primeira palavra. E a segunda palavra é nationalities. Nationalities. Countries são os países, nationalities, as nacionalidades. Então, esse é o assunto da nossa lição de hoje. E nós vamos começar com este mapa aqui, que mostra inicialmente alguns countries, ou seja, alguns países. A nossa lição de hoje vai basicamente funcionar com eu falo daqui e você repete daí, para que você aprenda a pronúncia. Então vamos lá. O primeiro país que nós vamos falar é o Canada. Repeat. Canada. Nós temos o United States of America. É um nome grande, então por isso eu vou falar pausadamente. United States of America. E para este país em específico, nós temos outras formas de falar. Nós podemos falar apenas US. Lembra que aprendemos as letras na aula passada, né? Então, US é uma abreviação para United States. Nós podemos falar também USA, né? Que aí seria a abreviação completa. United States of America. Para cada um desses dois, eu posso ainda colocar na frente o the, que também é opcional, então eu posso falar the US ou the USA, né, que seriam os. Então, os Estados Unidos ou os Estados Unidos da América. E eu posso ainda falar só America, embora eu não goste muito desse termo, já que a América é o continente inteiro. Mas muitos americanos se referem aos Estados Unidos somente como America. Então, são várias as formas de falar sobre esse país. Eu posso falar United States of America, United States, US, USA, the US, the USA ou ainda America, certo? Então são várias as formas. Em seguida, nós temos logo aqui embaixo o Mexico. Então vamos lá, repita, Mexico. É o México. O nosso querido país, em inglês, se escreve com a letra Z, é um pouco diferente, então não se assuste, mas nós falamos em inglês Brasil. Brasil. Cuidado para não falar Brasil, é Brasil, tá? Tem esse som de E. Os nossos vizinhos, a Argentina. Repeat, Argentina. Agora vamos para o outro lado, para o continente europeu. Nós temos os Netherlands, que é a Holanda. Czech Republic, República Tcheca. Poland, que é a Polônia. United Kingdom, vamos lá, devagar. United Kingdom, que é o Reino Unido. E aí nós podemos também falar só UK, ok? UK, as duas letras que são as iniciais desses nomes. Nós também aprendemos as letras na aula passada, portanto, já sabemos falar. UK seria então o Reino Unido. E aí tem 4 países no Reino Unido. Quando a gente quer falar especificamente sobre a Inglaterra, nós vamos dizer England, ok? Então, estou escrevendo aqui para vocês verem quando a gente quer dizer especificamente somente a Inglaterra. Então, é England. United Kingdom seria o conjunto dos 4 países. Nós temos também a Republic of Ireland, também abreviada como ROI, ou ROI. Republic of Ireland, que é a Irlanda, é um país que tem muitos brasileiros viajando para lá atualmente. Nós temos a Germany é a Alemanha. France é a França. Portugal. Spain é a Espanha. Switzerland, nome difícil. Switzerland é a Suíça. Greece
Greece é a Grécia. South Africa. Então aqui a gente tem duas palavras, mas a gente acaba juntando quando a gente vai falar as duas. É como se a gente juntasse o final dessa palavra com o início da outra. Então parece apenas uma só. South Africa. E aí o que é interessante falar sobre South Africa, assim como a gente tem em Netherlands, nós temos aqui em South Africa, que são as letras T seguida da letra H, em inglês T e H. E o que acontece quando nós temos essas duas letras juntas? Nós vamos reproduzir um fonema, ou seja, um som, que no português ele não existe, que é o som do TH em inglês. E esse som ele só existe no inglês e em outras línguas, mas como não existe no português, a gente não é acostumado. Como é que eu pronuncio esse som? Coloco a língua entre os dentes e falo assim, ó. Como se fosse um som de S, mas não é bem um S. Então, ó, Netherlands, South Africa, South Africa. Então, é como se você falasse o S com a língua entre os dentes. Tá, 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 té, té, té. Então, é um som um pouco engraçado, mas se você praticar, você consegue chegar na pronúncia correta. É um som que não existe no português. No início você vai ter mais dificuldade de falar, mas com a prática você consegue. Voltando para os países, nós temos a Eslováquia. Eslováquia, muito parecido com o português. Áustria, que é a Áustria. Emirados Árabes Unidos, em inglês, United Arab Emirates. United Arab Emirates. A sigla deles são apenas vogais, UAE. E nós temos o Egypt, que é o Egito. Esses foram alguns countries que nós aprendemos, mas tem ainda outros. Nós temos aqui Turkey. Turkey é a Turquia, mas cuidado, porque Turkey também é uma forma de falar sobre Peru, né? O bicho, em inglês. Então, cuidado quando vocês verem essa palavra, porque vai depender do contexto. Será que está falando sobre o país, Turquia, ou será que está falando sobre o animal Peru? Então, é importante vocês ficarem atentos. Nós temos a China, Russia, Mongolia, South Korea, de novo o som do TH aparecendo, South Korea, Japan, outra vez o som do TH aqui, Thailand, Philippines, Indonesia, India, Singapore, Pakistan, Australia e New Zealand. Então, esses são os nomes de alguns países. Agora nós vamos seguir com as nationalities. O que são nationalities? É como a gente chama uma pessoa que nasceu naquele país. Por exemplo, o país é o Brasil. A nacionalidade é brasileiro ou brasileira. No inglês não existe diferença entre gêneros, então não faz diferença usar brasileiro ou brasileira. É uma palavra só para homens e mulheres, certo? Então quem nasce no USA, que é dos Estados Unidos, vai ser um American. Repeat, American. Quem nasce no Canadá é um Canadian. Quem nasce no México é um Mexican. Quem nasce no Brasil é um Brazilian. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Quem nasce na Argentina é Argentinian. Quem nasce no UK, no Reino Unido, é British, ou seja, britânico. Inclusive, gente, as duas formas mais conhecidas do inglês são o American English e o British English, que significam, respectivamente, inglês americano, dos Estados Unidos, e inglês britânico, do Reino Unido. O inglês que eu ensino para vocês é o inglês americano, né, com a pronúncia americana. Mas existe também o British English, que seria o inglês britânico. Quem nasce na France é French. Quem nasce na Rússia é Russian.
Quem nasce na Spain é Spanish. Quem nasce em Portugal é Portuguese. E aí, lembrando também que todas essas palavras aqui, por exemplo, são as nacionalidades, mas são também os nomes de idiomas. Então, por exemplo, francês, o idioma é French. Russo, o idioma é Russian. Espanhol, Spanish. A língua portuguesa é Portuguese. E para dizer que você fala uma língua em inglês, você usa a seguinte construção. I speak. Desse jeito aqui, que eu estou escrevendo. Então, I speak significa eu falo. Então, vamos lá. I speak Portuguese. Eu falo português. I speak English. Eu falo inglês. Se você fala francês, você vai dizer I speak French. E por aí vai. Quem nasce em Poland, que é a Polônia, é Polish. Quem nasce em Greece, que é a Grécia, é Greek. Quem nasce na Turkey, que é a Turquia, é Turkish. Quem nasce no Egypt é Egyptian. Quem nasce na China é Chinese. Quem nasce no Japan, Japanese. Uma pessoa da Índia é Indian. Inclusive, é uma outra variante do inglês, tá, gente? Indian English. Na Índia também se fala inglês e eles têm um sotaque próprio. Quem nasce no Paquistão, Pakistani. Quem nasce na Mongólia, Mongolian. Quem nasce na Austrália, Australian. Quem nasce em Germany, German. Uma pessoa da Switzerland, da Suíça, é um Swiss. Quem nasce na Áustria, é um Austrian. Bom, esses foram os countries e as nationalities, os países e as nacionalidades da lição de hoje. E nós ficamos por aqui. Mas não deixe de fazer os exercícios, porque no final, isso vai contar certamente por seu certificado. Até a próxima aula. Nos vemos lá.